Casa da Lidiane. Lidiane é minha sobrinha. Orgulho de tê-la como sobrinha. Menina linda, batalhadora. Está aqui preparando aqui o alimento. Daqui a pouco saem os bandecos, não é isso, Lidiane? Isso. E Lidiane, mas você é da família. E você chegou na família através de quê? Eu sou filha de Ribinha, né? José Ribamar Teixeira Albino. Vulgo Ribinha. Para muitos, vulgo pé na cova. Pé na cova, de onde saiu esse pé na cova? O meu pai gostava muito de velórios. E ao contrário do que as pessoas fazem no momento de morte, um momento triste, ele fazia um momento alegre. Porque ele tentava descontrair ao máximo aquela família que perdeu aquele ente querido. Então ele era conhecido por fazer café, fazer lanche, já ia com as panelas para fazer a comida, para saciar o povo que ali estava nesse velório. Meu pai era uma pessoa muito prestativa dentro do Santa Cruz, ele era funcionário do Estado, professor de recreação da FEDEL, e ele era uma pessoa muito prestativa. Então, o ponto forte dele, de conhecimento dele, era isso. De ele estar sempre sendo essa pessoa prestativa, ajudando as pessoas. E eu herdei um pouco isso dele, porque eu sou uma pessoa muito comunicativa. Gosto muito de estar interagindo com as pessoas. E isso eu venho trazendo dele, né? Então, era isso. Aí, esse apelido de Pé na Cova é porque ele vivia em todos os velórios, ele faz. E aí, diz a lenda, como diz o povo, que quando a pessoa estava doente, não podia passar pé na cova, que se pé na cova passasse, a pessoa morria. E isso é o pouco que eu sei, né? Meu pai morreu aos 52 anos, vítima de problema no pulmão, mas enquanto vida teve, foi essa pessoa prestativa, andava com um monte de menino, procurava fazer ações sociais, e era isso. Eu venho puxando um pouco isso dele. Eu acho que eu puxei isso também, de certa forma, mas eu não estou aqui para falar de mim, eu quero ouvir a história da família. O que você lembra das histórias do tio? Uma história que é um pouco até sorridente, que eu me lembro, era que meu pai ele não fechava ciclo. Aonde ele ia, ele não deixava a língua, isso aí eu puxei para ele. Um exemplo, teve o aniversário da minha avó e faltou a velhinha de parabéns. Essa avó que você está falando, de que lado é? Ela é a mãe dele, Dona Joana Teixeira Albino, era a mãe do meu pai. Tudo bem. Aí ela faltou a velhinha de aniversário. Aí disseram assim mesmo, alguém vai comprar a vela? Meu pai foi, passou 1 hora, 2 horas, 3 horas. E aí nada de vela, cantaram parabéns sem a vela, que meu pai nunca apareceu. Meu pai gostava muito de jogo de baralho, então quando ele olhava uma mesa de baralho lá, ele ficava, ele esquecia até do tempo. E isso são coisas marcantes, assim, que me lembrei. E o meu pai, ele sempre gostava muito, ele era um pai, assim, presente, embora não morasse com minha mãe, que desse casamento teve uma separação, casaram muito jovens, né? Eles tinham, ela 16, minha mãe 15, ela 16, ele também 17. Então, muito jovens não vieram semear a família. Mas ele era muito presente. Às vezes, minha mãe ia me buscar na escola. Quando chegava lá, ele já tinha me pego, minha mãe ficava louca. Então são histórias assim que eu lembro dele, né? O pouco que eu lembro, porque eu sou jovem ainda, então tem muita coisa assim da família, do tempo antigo que eu não consigo lembrar. E é isso. Você lembra alguma coisa da avó? Minha avó, sim. Era a melhor avó do mundo e eu era a única neta que chamava ela de vó. Porque como ela tinha um espírito muito jovem, muito nova, todo mundo só chamava ela de mãe Noca. E eu era a única que chamava ela de vovó. O resto todo mundo chamava de mãe Noca. Eu, por exemplo, só mãe Noca, mãe Zeca, mãe Noca. E a minha avó, uma coisa marcante nela, era batalhadeira, guerreira. Isso aqui que eu tô fazendo, de ter essa cozinha industrial, essa pequena cozinha industrial, é fruto dela, né? Eu na parte de salgado e a minha prima Fernanda na parte de doce. A gente veio herdando isso dela. Minha avó era chefa de cozinha daquele Hotel Boulevard no São Cristóvão. Que bom você lembrar disso. Ela era chefa de cozinha de lá. E a minha avó fazia os melhores pratos do dom dela. A minha torta de bacalhau, que me ensinou a dessalgar e desfiar, foi ela.
Então, ela era no ramo da culinária, ela era top. E minha avó era legionária. A minha avó era legionária, maciça. Trouxe isso pra gente. Hoje eu sou devota de Nossa Senhora, graças a ela. E a minha avó era tão católica, que ela morreu com a catena e o texto do lado. Ou seja, tinha terminado de fazer as orações dela quando ela foi chamada pra glória. A minha avó ela era muito divertida. Ela gostava muito de festa, baile de carnaval fantasiada. Então era isso. A minha avó era daquele tempo, como a minha família, a parte da minha família morou no Rio, ela era daquela de fazer bolo, café e ficar a noite inteira no sofá com a tia Neuza, né? Que tia Neuza era a prima dela, né? Irmã dela. E elas ficavam, as duas, a noite inteira assistindo escola de samba. Então é isso, a família Albina é uma família muito pra cima. A gente vem puxando isso da minha avó. Muito religiosa. A gente preza muito pela religião, embora uns estejam no evangélico, outros estão na católica, outros, cada um tem seu rumo, mas o importante é que busca só uma única coisa, fé e união. E o que você sabe da história, das histórias que lhe contaram? O que você lembra? Porque uma é essa história que você conviveu. E as histórias que lhe contaram? Eu lembro de uma história que me contaram do tio Justinho. Que ele era marinheiro, amava a farda. E ele era uma pessoa muito pra cima, inclusive. Ele que conseguiu comprar esse terreno que a minha avó tem, a casa, a minha avó Islinda, a mãe da minha mãe, ele que deu esse terreno para ela. E ele na época era da Marinha. Ele comprou esse terreno bem baratinho, deu para ela, porque ela vivia de aluguel. E aí, é o que eu lembro, meu tio veio morrer num acidente de avião. O avião caiu dentro do mar e ele morreu. É o que eu lembro dele. Que eu lembro não, que me contam. E outra coisa que eu convivi e me contam também é meu tio Neumar, maravilhoso. Um técnico eletrônico que pegava a rádio, TV da família, ele pegava, agora para ele devolver, dava a luta. Sempre com as histórias dele, cheio de mulher. O tio tinha muitas namoradas. Era também combatente da Marinha. E meu tio tinha muita namorada. As histórias que a gente escuta era de mulher que brigava por causa dele, ia pra porta do quartel, fazia aquela confusão, porque ele era o Dom Juan. Essas são as histórias que eu tenho da família. E das histórias engraçadas que contaram depois pra você do tio Ribinha? Ah, papai era hilário demais. Era muita história. Me contaram uma história que uma vez ele estava no velório de um avô dele, de alguma coisa, sei lá. Aí disse que a minha tia neta, toda nervosa, coitada, fez um café. Disse que ele, no meio das visitas do povo, ele gritou: isso aqui não é café, isso aqui é um chafé, neta, tu só lavou esse saco de café. E assim era, meu pai era muito hilário, tinha muita história dele, de história que ele contava. Ele chegava, ele nunca fechava ciclo, ele chegava na casa da minha avó Islinda pra me ver e dizia: eu vou trazer tal coisa. Aí a pessoa esperava, nunca que ele trazia. Ele esquecia, na verdade, né? Aí prometia, não fazia, mandava as mães arrumar as crianças, que ele ia passear, as mães estavam o dia inteiro com as crianças arrumadas e ele nunca aparecia. Essas histórias que ele contava. Era uma semana esperando? Era, uma semana esperando, que ele não aparecia. Pois é, e você, como é que se deu, Lidiane, essa ligação da família da tia Islinda com a família aqui da minha avó, com a tia Concita, com a tia Neuza? Como é que se deu essa ligação familiar, essa união familiar? O que fez unir essas duas famílias aí? O que eu sei, até onde eu sei, tio Dionísio era primo de vovó, que era filho de tia Neuza. Me parece que é isso a história. E mamãe se apaixonou pelo meu pai. E aí se casaram, veio Lidiane. Foi daí que uniu as famílias. Entendeu? Através de mamãe e de meu pai. E o tio Walter veio de que família?
Da parte da minha avó, que ele era casado com a minha avó. Isso. E ele tinha parentesco lá com o esposo da tia Neuza, que era o Manelzinho, lembra alguma coisa sobre isso? Eu não lembro, disso eu não sei. Disso eu não sei se tinha alguma coisa assim. Você ainda lembra das pessoas que moravam aqui junto com a minha avó? Quem morava aí com ela? Morava aqui Zezinho, Socorro, Chanessa, ainda morou um pouco com as meninas, né, quando veio se separar. E Jean Carlos, meu irmão, também morou com ela, foi criado por vovó. E morou com ela. Jean Carlos hoje tem a família dele. É meu irmão mais velho, de parte de pai. Vocês são unidos? Demais, eu amo meu irmão, demais, tá doido, eu amo demais meu irmão. E ele morou com vovó Noca. Aí depois ele casou, teve a família dele e foi embora. Ao todo vocês são quantos irmãos? Quantos irmãos? Olha, irmão mesmo, sou eu, Jean Carlos, Richard e Davilson. Nós somos 4. Aí tem os outros que é de consideração, que quando meu pai casou com a Ruth, que é minha madrasta, ela já tinha ele. Aí unificou tudo. Entendeu? Pois é, eu vou lhe recordar também uma história que você não lembra. Ali naquela casa foi onde também me criei. Ali morou eu, o tio Ribinha, a tia Rosinha, a minha mãe. O tio Ribinha estava lá e foi uma época muito difícil. Você já ouviu alguma coisa sobre como é que minha avó conseguia sustentar nós naquela casa? Não. O que ela fazia para sustentar nós? Não lembro. Pois é, Ludiane, ela fazia o bolo e fazia o mingau e vendia na porta da festa. Essa história é antes que você não conheceu. Antes de eu nascer. Pois é, então eu estou conversando aqui com Lidiane. Lidiane é minha sobrinha de coração, eu amo essa menina, apesar de a gente passa muito tempo sem se ver. E a gente continua escrevendo a história da família, tem muita coisa ainda a ser contada, isso aqui é só o começo, não sei quando vamos terminar essa história, mas eu preciso pegar as raízes, tem a história da bisavó que preciso saber mais, do vô Nelson que eu preciso saber mais, e tantas coisas, mas do pouco que ela me contou aqui, eu não lembrava mais. Olha, Lidiane, manda um alô aí pra família. Eu quero mandar um alô pra todos da família, né, com sua sobrinha mais linda. Top. Tô brincando. Não, gente, isso é muito belo que o tio tá fazendo, né? Recordar a essência da família pra gente lembrar e sermos lembrados do que a gente viveu, né? Dessa família maravilhosa. E eu mando um beijo pra todos. É como a gente tá dizendo, o corre-corre, como vocês veem. Às vezes não permite que a gente esteja juntos, mas o importante é que nós somos família. É isso aí.